Olá, irmão, a paz de Jesus para vocês. Então, dando continuidade aí a esse vídeo sobre a novena da Divina Misericórdia, eu vou passar a refletir um pouco sobre esse devocionário aqui da 23ª edição da novena da Divina Misericórdia, que é lá do Santuário da Divina Misericórdia Nacional de Curitiba, né? Que eu adquiri há alguns anos quando eu estive lá no Congresso Nacional, e tem uns resumos do diário muito interessantes para nós, para que a gente possa ter assim o nosso coração mais abrasado pela festa da Divina Misericórdia, né? Pela devoção à Divina Misericórdia em geral, que é realmente uma graça de Deus. Então, iniciando aqui, amados e amadas irmãs, eu quero fazer uma reflexão que está na encíclica Rico em Misericórdia, da Divina Misericórdia, do Papa São João Paulo II, né? Que é o Papa da Misericórdia. É a introdução que ele faz, né, no dia 30 de novembro de 1980, ele escreveu o seguinte, ele disse assim, na sua encíclica sobre a misericórdia divina, ele acentua a necessidade da confiança e da súplica pela misericórdia de Deus. Ele sabe que o mundo, nesses tempos, mais do que nunca, se afastou de Deus e dos seus preceitos e precipita-se no abismo do desespero. Por isso ele recorda aos fiéis, em nenhum momento, preste atenção, em nenhum momento, em nenhum período da história, especialmente numa época tão crítica como a nossa, olha só, pode a igreja esquecer a oração, que é um grito de súplica à misericórdia de Deus, perante as múltiplas formas do mal que pesam sobre a humanidade e a ameaçam. Parece que ele já estava previndo isso, né? Com certeza estava, era um profeta de Deus. Isso foi escrito, amados irmãos, em 1980. Olha para você ver, né? Parece que ele já estava previndo tudo que a humanidade já estaria passando. Em nenhum momento da história, né, há necessidade, faz-se necessário a oração, que é um grito, é um clamor para o céu, um grito à misericórdia de Deus. Ele continua escrevendo. O mistério de Cristo que nos revela a alta vocação do homem, obriga-me, isso ele está dizendo, né? Ele disse assim, obriga-me igualmente a proclamar a misericórdia como o amor misericordioso de Deus, revelado pelo próprio mistério de Cristo. Impele-me ainda a apelar para esta misericórdia e a implorá-la nesta fase difícil e crítica da história da Igreja e do mundo, ao aproximarmos no final do segundo milênio. Isso está escrito na encíclica Divis et Misericordia, no número 15. Então, nós vemos aqui São João Paulo II, que é o Papa da Divina Misericórdia, nos estimulando, nos incentivando a rezar, clamar a misericórdia mais do que nunca. E Jesus, nas suas revelações para Santa Faustina, no seu diário, algumas citações aqui, no número 1074, ele escreveu assim, é o próprio Jesus dizendo para Santa Faustina, que era uma mística, que tinha o que a igreja chama de locuções interiores. E ele disse assim, diz a humanidade sofredora que se aconchegue no meu misericordioso coração e eu a encherei de paz. Depois ele escreveu também no número 300, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Isso está no diário número 300. Nós vemos então, amados e amadas de Deus, que Jesus está clamando, suplicando essa misericórdia. A humanidade não vai encontrar paz enquanto não se voltar com confiança, né, para Jesus misericordioso. A misericórdia de Deus é o último atributo de Deus, o maior atributo de Deus, né? E ele revela para Santa Faustina, o próprio Jesus quis se revelar já no século retrasado, né? No ano de 1905, nasce Santa Faustina numa família na aldeia de Glockowiec, perto de Łódź, na Polônia. Ela era a terceira filha de 10 irmãos, né? Ela era a terceira, uma predestinada de Deus, né? Uma família numerosa, muito católica, muito religiosa, né? Uma família muito pobre, muito simples também, né? E Santa Faustina nasce nessa família. E aos 20 anos, Santa Faustina,
ela que já desde criança tinha toda uma devoção a Jesus, uma paixão por Jesus crucificado, né? Ela já tinha visões místicas desde criança, ela já se sentia atraída por Jesus, né? Ela já tinha esse amor por Jesus misericordioso. E aos 20 anos, ela resolve entrar para a congregação de Nossa Senhora da Misericórdia, cujas irmãs se dedicavam à assistência de moças decaídas ou em perigo de seguir um mau caminho. Em 1934, obedecendo à indicação do seu diretor espiritual, ela começa a escrever essas revelações, ela começa a escrever essas inspirações, né, em um diário. O seu diretor espiritual, que era o padre Miguel Sopoco, que é um beato, se você não sabe, ele está em processo também, ele já é um beato, está em um processo de canonização, né, beato da igreja, padre Miguel Sopoco, um grande apoiador, né, de Santa Faustina também, né, da Divina Misericórdia, nessa missão, né? E ele incentivou ela a escrever um diário. E ela tomou coragem e começou a escrever esse diário, que tem o título A Misericórdia Divina na Minha Vida. É um diário que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Muitos já sabem, conhecem. O meu tem uma capa diferente, que ele tem mais ou menos aqui umas 500 a 600 páginas, né? Então, só para que a gente possa entender, Santa Faustina é uma muito simples camponesa, né? Uma família muito simples, ela não tinha instrução nenhuma. Diz aqui também nos relatos que ela nem tinha a terceira série completa daquela época. E Deus dá essa inspiração e ela escreve o diário que, segundo os teólogos, né, tem uma precisão teológica profunda, uma profundidade maravilhosa, né? O Diário de Santa Faustina, essa é a capa original, né, do Diário de Santa Faustina. Então, nós vemos aqui que Jesus se serve das pessoas simples para poder narrar as suas profecias para a humanidade inteira. E aí ela começa a escrever as revelações. Quem já tem o diário, quem não tem, poderia adquirir, que é uma formação maravilhosa. Eu digo sempre que quem tem conhecimento da palavra de Deus, do catecismo da Igreja Católica, deixa eu pegar o meu aqui, o catecismo da Igreja Católica, a Bíblia Sagrada, e tem o Diário de Santa Faustina, que é uma grande mística, né, considerada uma das maiores místicas desse século agora, né, século passado, esse século pelos teólogos, né. Você está assim num caminho de santidade maravilhoso, de crescimento e profundidade espiritual tremenda, né. E tem muitas revelações no diário, tá certo? Só para você saber um pouco. Santa Faustina, ela é acometida pela tuberculose. Ela é mais ou menos da mesma época de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Naquela época para trás, essa doença era muito comum e era quase que fatal, né? Santa Faustina também foi acometida por uma tuberculose e ela veio a falecer no dia 5 de outubro de 1938, com 33 anos. Olha só a providência, né? A idade de Jesus Cristo. Santa Faustina Kowalska, ela falecia devido a uma tuberculose múltipla. A doença muito dolorosa transformou-a numa vítima da misericórdia divina, fazendo com que essa se derramasse sobre a igreja, que a humanidade pudesse contemplar com maior fé a sua própria redenção. Então, Santa Faustina tinha essa graça de ter muitas revelações místicas, né? Muitos segredos foram confiados a Santa Faustina por Jesus misericordioso. E interessante que são revelações próximas, né? O século passado, nós estamos aí há 20 anos do século passado, né? Então, Jesus já assim dando grito da misericórdia para que a humanidade se converta. Aqui nesse livrinho tem um relato muito interessante. Era a vigília da Segunda Guerra Mundial, né? Essas revelações aconteceram mais ou menos em 1937, época da Segunda Guerra Mundial, e a santa já previa a universalidade e os horrores do conflito, ou seja, ela já tinha previsões sobre a Segunda Guerra Mundial. E o Diário de Santa Faustina contém uma profecia que se refere à obra da misericórdia, como Jesus denomina o complexo das tarefas confiadas por ele a Santa Faustina. Ela escreveu que essa obra, por certo tempo, estaria totalmente destruída, mas que em seguida surgiria a ação de Deus com grande força, dando testemunho da verdade, e será um novo esplendor para a igreja. Isso está relatado no diário no número 378.
Ou seja, a obra da Divina Misericórdia é um grande esplendor para a igreja, sobretudo nesse tempo, amados irmãos, né? Então, a primeira parte dessa profecia, que se refere à destruição e à ruína, realizou-se em 1958, em consequência de um decreto do Santo Ofício, que, baseado em documentos incompletos e inexatos, condenava essa nova forma do culto, né? Esse decreto, logo depois, foi revogado e substituído por uma notificação. Ou seja, a igreja declarou que essa devoção naquela época, né? As autoridades da igreja naquela época não era algo que vinha de Deus, né? Que não era aprovado. Então ela ficou proibida por quase 20 anos. E aí a segunda parte da profecia, mais interessante ainda. Essa proibição se prolongou por quase 20 anos. Nesse meio tempo, exatamente em 1967, né, essa introdução que eu estou querendo fazer para que a gente conheça a profundidade dessa devoção. Né? Em 1967, eu tinha 3 anos de idade, eu nasci em 64, né? O cardeal Karol Wojtyła, você já sabe quem é ele? Então, arcebispo de Cracóvia, na Polônia, ele concluía favoravelmente a primeira etapa do processo para a beatificação de Santa Faustina, que foi sobretudo graças à sua intervenção, olha que lindo, que no dia 15 de abril de 1978, a Congregação da Doutrina da Fé retirou a proibição e tal acontecimento constituiu a realização da segunda parte da profecia acima mencionada. Então, nós vemos aqui que Deus usou, né, de uma autoridade da igreja, ou seja, o cardeal Wojtyła, né, da Polônia, que era a terra de Santa Faustina, para revogar essa proibição. E ele escreve uma encíclica, que é a encíclica que, se você não conhece, eu não estou com ela aqui na mão, está na minha estante aqui, tá? Que chama-se Divis em Misericórdia, ou seja, significa rico em misericórdia. Então, eu sempre falo algumas formações e palestras que eu dou por aí, né? Que essa é uma das poucas devoções que tem um documento. Ela é documentada, ela tem uma encíclica, um documento escrito pela própria igreja, ou seja, dando a aprovação total dessa devoção. Isso é muito importante a gente saber, né? E o interessante também, está escrito aqui, 6 meses depois deste veto, que ele foi retirado, o mundo inteiro aplaudia o cardeal Wojtyła, que ao ser eleito Papa, isso mesmo, Papa São João Paulo II, assumiu o nome, né, esse nome de São João Paulo II. E a ele se deve a encíclica Divis em Misericórdia, como eu estava dizendo agora, que lança as bases doutrinais e práticas para que o culto à Divina Misericórdia seja compreendido, universalmente acolhido. Então, graças à vontade de Deus, né? E quando a gente é dócil à vontade de Deus, ou seja, a igreja, nesse caso, ela, na segunda parte, foi dócil à vontade de Deus, porque hoje a gente vê a Divina Misericórdia, essa devoção, sendo assim clamada no mundo inteiro, nas Filipinas, sendo proclamada em muitos países mesmo. Se vocês terem uma ideia, poucos sabem disso, já existe o Congresso Mundial da Divina Misericórdia, né? Em datas, eu não sei se ele acontece anualmente ou bienalmente, né? Mas já acontece os congressos mundiais da Divina Misericórdia, dada a profundidade desses assuntos tratados aqui, tá? Então, essa profecia de São João Paulo II, também, se você não sabe, no diário número 1732, deixa eu pegar aqui, o próprio Jesus havia profetizado para Santa Faustina de que iria sair uma centelha da Polônia. Ele escreve exatamente assim, eu vou ler como está no diário 1732. Jesus disse para Santa Faustina, quando ela estava rezando, né, ela ouviu essas palavras. Quando eu estava rezando pela Polônia, ouvi essas palavras. Amo a Polônia de maneira especial, e se ela for obediente à minha vontade, eu a elevarei em poder e santidade. Olha só, dela sairá a centelha que preparará o mundo para a minha segunda vinda, para a minha vinda derradeira.
Olha que profecia tremenda, meu irmão, minha irmã aqui do diário. Uma profecia maravilhosa que fala realmente daquilo de que está acontecendo. São João Paulo II foi aquele que realmente, né, mais propagou a divina misericórdia, foi canonizado, né, hoje ele é santo, São João Paulo II, né, e foi um grande instrumento para a Igreja Católica, né, foi um dos papas que escreveu mais documentos sobre a família, sobre a juventude e sobre a divina misericórdia, ou seja, uma verdadeira preparação para a segunda vinda de Cristo, que nós sabemos que está profetizado na própria palavra de Deus. Jesus voltará uma segunda vez, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas devemos estar preparados, né? Então, nós vemos aqui a graça da devoção à divina misericórdia. Então, eu quero citar aqui algumas formas da devoção à divina misericórdia, bem resumido, tá? São 5 formas de devoção à divina misericórdia. Devoção, a palavra devoção significa, do original, quer dizer dedicação. Ou seja, para nós o culto à divina misericórdia, tá? É isso aí, para nós. Então são 5 formas. Essas 5 formas são, primeiro, a imagem que Jesus pediu que pintasse. Vou ler alguma coisa aqui resumindo, tá? A festa da Divina Misericórdia, a novena à Divina Misericórdia, o terço à Divina Misericórdia e a hora da Divina Misericórdia. São 5 formas independentes, uma ligada na outra, tá? Mas cada uma tem o seu valor, porque foi ensinada pelo próprio Jesus. E quais são as formas que eu posso praticar essa devoção à Divina Misericórdia? Primeiro, pela ação, são 3 formas. Primeiro, pela ação, pela palavra e pela oração. Qualquer uma dessas 3 formas que eu pratico, eu estou fazendo, né, a devoção à Divina Misericórdia. Vou repetir, pela ação, que são as obras de misericórdia, que eu posso estar postando num outro vídeo para vocês, obras corporais e espirituais, tá? Pela palavra de Deus, ou seja, quando eu prego, quando eu formo, quando eu ensino o meu irmão, também ensinar o irmão é uma obra de misericórdia, tá? Ensinar o irmão, eu estou usando a palavra, que Santa Faustina fez muito isso, ela deixou, né, as palavras reveladas por Jesus através do seu diário, né? Uma segunda forma. E a terceira forma, a oração, que é a nossa intercessão, que nesse tempo agora nós estamos proibidos até de sair para pregar, né, de reunir multidões, até mesmo de praticar as obras, né, porque nós estamos vivendo esse período agora, né, de privações aí, de tantas coisas, até mesmo da Santa Eucaristia. Então, agora a oração é algo maravilhoso, é algo importantíssimo para mim e para você, meu irmão, de ser praticado, né? Então, essas 3 formas de praticar. E a primeira devoção que Jesus pediu foi a imagem. Ele disse assim, pinta uma imagem de acordo com o que estás vendo. Está escrito assim, a imagem sagrada com a inscrição Jesus, eu confio em vós. Eu não posso nunca esquecer que na imagem de Jesus misericordioso está lá escrita a inscrição Jesus, eu confio em vós, que é o centro dessa devoção à Divina Misericórdia. Então, a missão de Santa Faustina iniciou-se em 22 de fevereiro de 1931, quando o misericordioso Salvador apareceu-lhe em uma característica visão. Ela viu Jesus vestido de túnica branca, com a mão direita levantada, a fim de abençoar, enquanto a esquerda pousava sobre o peito, fazendo com que a túnica levemente aberta deixasse sair 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. A Santa Faustina ficou em silêncio, fixando o olhar em Jesus, e da sua alma ela ficou espantada, né? Ela sentia o seu corpo vibrante de felicidade por essa visão que ela teve de Jesus. Imagine, né? E aí Jesus já disse para ela, olha só, são palavras de Jesus, pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. É um desejo do próprio Jesus, né? Jesus pediu que essa imagem fosse venerada. Importante frisar aqui a palavra venerada. Jesus não disse, né, adorada. Há uma diferença. Nós estamos aqui prestando um culto, né, não um culto de latria, mas de dulia.
O culto de latria é prestado somente a Jesus, que é um culto de adoração, tá certo? O que nós prestamos, né, para as imagens, aqui no caso, a imagem de Jesus misericordioso, é um culto de dulia, que significa venerar. Nós estamos venerando e não adorando. É importante a gente saber essa diferença, tá bom? Então, ele disse essas palavras e ela ficou encantada, né? E olha as promessas que ele fez. Prometo que a alma que venerar essa imagem, olha lá, de novo, venerar essa imagem não perecerá. Prometo também já aqui na terra a vitória sobre os inimigos, especialmente na hora da morte. Eu mesma defenderei com a minha própria glória. Isso está no diário número 47 e 48. Eu não posso esquecer, né, meu irmão, minha irmã, que quem tem a imagem desse quadro, nas últimas reuniões que nós tivemos, os nossos irmãos servos do grupo de oração, lembra que eu partilhei sobre isso. Jesus, nas minhas muitas orações, né, na minha capela de oração aqui em casa, que no caso é a minha sala, a primeira sala da minha casa, eu tenho um quadro grande, né, existem a estampa pequena, os quadros grandes, né, o quadro de Jesus misericordioso, e orando já no início dessa pandemia, né, todo mundo ficando muito temeroso, Jesus disse claramente no meu coração: meu filho, aqueles que tiverem essa imagem e venerar com amor, né, com respeito, não serão atingidos por essa pandemia. Olha só, é promessa de Jesus. Então tome posse disso, é uma graça, né? Depois, Jesus disse assim, no número 327, só algumas citações: ofereço aos homens um vaso com o qual deveis vir buscar graças na fonte da minha misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Esse é o vaso que Jesus está oferecendo para a humanidade para buscar muitas graças, né? Então, o que significa? Rapidamente, os dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água que justifica as almas. E o raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da minha misericórdia. Isso está no diário número 296. E aqui, meu irmão, minha irmã, uma pequena reflexão sobre esse dia fortíssimo para a nossa igreja, para nós cristãos, né? Porque foi onde Jesus deu a sua vida, daqui poucas horas, daqui a pouco 3 horas da tarde, né? Jesus estava dando a vida por mim e por você. Jesus crucificado estava carregando, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, era as minhas enfermidades, os meus pecados, os meus sofrimentos, a dor de toda a humanidade. Amados e amadas de Deus, nessa hora Jesus estava morrendo por mim e por você. Você não pode esquecer disso. Se faz tempo que você não se volta para Jesus, se você está afastado de Jesus, se você está em pecado mortal, volta para Jesus. Ele disse que o maior pecador, pode ser o maior pecador, um assassino, o pior ladrão, ele diz, está revelado no diário. Esses têm maior direito à minha misericórdia. Se arrepender, se realmente fizer penitência, se arrepender e voltar para mim, Jesus não se lembrará mais do seu pecado. É esse Jesus que deu a vida por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Nessa hora, os raios da misericórdia estavam sendo derramados sobre a humanidade inteira. Outra revelação linda também, né, sobre essa imagem aqui. Ele diz assim no número 326, o meu olhar dessa imagem é o mesmo olhar da cruz, ou seja, o mesmo olhar que Jesus tinha na cruz. Deixa eu mostrar meu crucifixo aqui para você. Jesus crucificado, que vai dar vida por mim, por você, daqui a poucos instantes, nessa sexta-feira extraordinária, nessa sexta-feira que talvez nós nunca mais vamos viver, ele tinha esse olhar, olhar da imagem. Esse olhar que ele tinha na cruz é esse olhar que ele tinha aqui, ou seja, um olhar de pura misericórdia e compaixão.
Ele prometeu também no número 742: por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. Então, o valor da imagem não está, ele disse também, não está na beleza da tinta e nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. No número 313 ele revelou, porque a primeira imagem apresentada por Jesus, ou melhor, de Jesus, né, retratada no quadro por um pintor, Santa Faustina não gostou, ela se entristeceu e ela se dirigiu para a capela para poder ali, ficou chorando, né? E ela disse: Jesus, quem poderá te retratar como tu és? E aí Jesus disse para ela: o valor da imagem não está na beleza da tinta e nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Ou seja, é uma imagem especial que mostra Jesus vivo, ressuscitado, mas que não é ela por si só, né? O valor está realmente no que ela representa, tá? A imagem de Jesus misericordioso deve desempenhar na devoção um duplo papel, olha só. Em primeiro lugar, ela é o instrumento pelo qual o nosso Senhor distribui as graças, e não é a imagem que dá as graças, mas Jesus através dela. A imagem não tem nenhum poder, né, autônomo, né, para as pessoas. Por sua vez, essa imagem deve servir de recipiente para aurir as graças da fonte da minha misericórdia. Em segundo lugar, a imagem é por expressão de Jesus. Foi Jesus que pediu que se pintasse, né? O sinal que deve lembrar a exigência de Cristo de se praticar a misericórdia, mas infelizmente muitas vezes isto é esquecido. A simples veneração da imagem sem atos de misericórdia, preste atenção, não é a devoção que Cristo deseja. Não adianta ter a imagem, não adianta eu andar talvez com uma estampa de Jesus misericordioso simplesmente, mas não ter obras, atos de misericórdia, né? É a exigência que Jesus pede, sem ao menos um ato de misericórdia. E eu vou repetir aqui, que é pela ação, pelas palavras ou pela oração. Amém? Então, agora a festa da Divina Misericórdia, que tem a ver com a novena. Vou ser um pouco mais breve, porque o vídeo já ficou bastante longo, mas só para você saber. Jesus disse no Diário de Santa Faustina, né? Desejo que a festa da Divina Misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. Certo? Então, depois falarei, quem sabe no próximo vídeo, sobre a festa da Divina Misericórdia, as indulgências plenárias que se alcançarão com a Divina Misericórdia. E na terceira parte da devoção, que eu vou ficar por aqui, falando sobre a novena, que nós vamos iniciar daqui a pouco, às 3 horas da tarde. Jesus disse: para a festa a qual Santa Faustina dizendo, para a festa a qual nos referimos é destinada uma celebração pública e solene. Por isso era indispensável, primeiramente, que fosse proclamada como oficialmente pela Igreja. O que aconteceu no dia, olha só, da sua canonização de Santa Faustina, que foi em 30 de abril do ano 2000, pelo Papa São João Paulo II. A devoção à Divina Misericórdia contém em si alguns elementos que são oferecidos como auxílio aos fiéis. Entre esses elementos encontra-se a novena da Divina Misericórdia. O próprio Jesus solicitou a Santa Faustina preparar-se para a festa da Divina Misericórdia, iniciando uma novena na Sexta-feira Santa, para concluí-la na véspera do primeiro domingo após a Páscoa. Foi o próprio desejo de Jesus. A novena Divina Misericórdia merece uma particular atenção. Observando isso aqui é interessante, meu irmão, minha irmã, talvez você nunca tenha visto esse relato. Observando as intenções que Jesus apresentou a Santa Faustina, para cada dia dessa novena, percebemos que nela não podemos rezar exclusivamente para nós mesmos, né? Olha só. Não é possível limitar essa novena a uma série de orações direcionadas apenas a nossas necessidades particulares. A novena, a Divina Misericórdia, em suas intenções, abrange a todos, do mesmo espírito que anima a maneira de rezar
pela igreja. Jesus determinou a Santa Faustina recitá-la em preparação para a festa da Divina Misericórdia, suplicando a conversão de toda a humanidade. Ou seja, aqui o centro da novena, meu irmão, minha irmã, que fica bem claro isso. O centro da novena da Divina Misericórdia é suplicar pela conversão da humanidade inteira. E agora, nesses tempos que estamos vivendo, mais do que nunca, não é, irmãos? Mais do que nunca nós temos que pedir a nossa própria conversão interior, muito mais profunda, né? Muito mais mística realmente, porque nós não podemos sair dessa Semana Santa, de mais essa Páscoa extraordinária desse ano, que vai ficar marcado para todos nós, tá certo? Da mesma maneira que nós entramos. Então é tempo de rezar pelos pecadores, a começar de nós mesmos, suplicando a conversão da humanidade inteira, de modo que toda alma conheça a misericórdia do Senhor e glorifique a sua infinita bondade. O que eu li no início aqui, né, do início desse vídeo, aquilo que está na encíclica Divis em Misericórdia. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança à minha divina misericórdia, né? Então, precisamos rezar pela conversão dos nossos parentes, amigos que conhecemos, né? Pela conversão do mundo inteiro, dos governantes em especial, né, meu irmão, minha irmã, para que os governantes se voltem com confiança para Jesus misericordioso. É o que nós temos que clamar nessa novena, né? Eu já vou pular aqui onde Jesus disse para Santa Faustina. É um relato dele no número 1209 e aqui eu já encerro o vídeo. Jesus disse assim: desejo que durante esses 9 dias conduza as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida e especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas as almas à casa do meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei àquelas almas que conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás ao meu Pai, pela minha amarga paixão, graças para estas almas. Então, meu irmão, minha irmã, nós, assim nesse relato, o vídeo ficou um pouco longo, peço desculpa, mas também como forma de formação e conhecimento para você que não conhecia, né? Essas profundidades da Divina Misericórdia. Quem sabe nos próximos vídeos, né? A gente possa estar, sim, fazendo mais formações sobre as outras 3 formas de devoção, sobre as obras de misericórdia, para se aprofundar nesse mistério, né, que Jesus pediu para a humanidade. Fale ao mundo da minha misericórdia. Santa Faustina Kowalska roga por mim, pela sua família. Eu convido você às 3 horas da tarde, nós não vamos fazer ao vivo, não estamos preparados para isso, mas aqueles que tiverem se unir, né, todos nos unimos. O primeiro dia da novena, né, o que Jesus disse, ensinou para Santa Faustina, nós vamos rezar pela humanidade inteira. É importante que você compartilhe esse vídeo, mesmo longo, né? Assista o que for útil para você, o que não for você descarta, tá bom? Mas é importante que você reze a novena da Divina Misericórdia, você não deixe de fazer